Nesse momento eu vou resolver dois exercícios com vocês que são meio que clássicos dentro da calorimetria e tudo aquilo que é clássico em física, acho que precisa ser muito bem esclarecido. No primeiro exercício são dois exercícios muito parecidos, um pouco mais trabalhoso do que o outro. E esse primeiro é o mais simples e ele vai mais ou menos assim. Determina a quantidade de calor necessária para que 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius se transforme em água a 20 graus. Talvez seja um troço meio que paradoxal, como se gelo não fosse água. Mas enfim, água no estado sólido a 0 graus Celsius se transforma em água no estado líquido a 20 graus Celsius. Para ir de 0 até 20 graus, naturalmente, essa substância, a água, precisa absorver calor de uma determinada fonte. Então, primeiramente, eu vou resolver esse exercício pelo famoso esquema dos quadradinhos, onde o gelo, a água no estado sólido, está inicialmente a 0 graus Celsius e no final das contas nós vamos ter água no estado líquido a 20 graus Celsius. Se a água está inicialmente no estado sólido e vai se transformar em água no estado líquido, é porque isso vai acontecer em algum momento. Esta transformação do estado sólido para o estado líquido ocorre numa temperatura específica, que é de 0 graus Celsius. Temperatura essa que o gelo inicialmente se encontra. Então, como ele já está na temperatura de fusão, a ponto de bala, prontinho para derreter, qualquer calorzinho que eu dou para ele, ele já usa para começar o derretimento. Portanto, se ele está pronto para iniciar a fusão, já que ele está na temperatura adequada para que isso aconteça, para transformar do estado sólido para o estado líquido, eu gasto, digamos assim, uma certa quantidade de calor. Quantidade de calor essa que eu vou representar por Q1. Naturalmente, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, a temperatura dela e a de toda a substância pura não muda. Muda de estado físico, mas a temperatura não muda. Portanto, para passar do estado sólido para o estado líquido, eu gasto uma certa quantidade de calor. E quando o gelo, agora já a água, estiver completamente no estado líquido, eu posso começar a aumentar a temperatura para que ela atinja a temperatura desejada, que é de 20 graus Celsius. Professor, não tem como ir direto de 0 grau para 20? Não tem como, porque a 0 grau a água está inicialmente no estado sólido e a 20 graus a água está no estado líquido. Então, primeiro ela tem que passar do sólido para o líquido, para depois realmente passar para a temperatura final desejada. Então, na prática, a quantidade de calor envolvida neste processo vai ser dada pela soma destas duas quantidades de calor. Quantidades de calor essa que eu vou calcular exatamente agora. Primeiramente, nós tínhamos visto que quando se fornece calor a uma substância, ou a temperatura dela muda, ou o que muda é o estado físico. Nesse primeiro momento, este Q1 é o calor responsável pela mudança de estado físico. E a quantidade de calor necessária para a mudança de estado físico é dada pela fórmula do que mole, N vezes R, onde ele representa a massa da substância em questão, que é de 50 gramas, L é o calor latente de mudança de estado, a passagem do sólido para o líquido dá-se o nome de fusão, e o calor latente de fusão já tinha sido prontamente dado. Isso significa que a quantidade de calor 1 é exatamente igual a 4.000 calorias. Portanto, esta representa a quantidade de calor necessária à transição do sólido para o líquido. Agora eu vou calcular a segunda quantidade de calor, a quantidade de calor 2. Perceba que o Q2 está situado numa região desse esquema, onde o estado físico não muda e o que muda é a temperatura. Quando se fornece calor a uma substância e a temperatura dela muda, essa mudança de temperatura tem a sua quantidade de calor associada determinada pela fórmula do macete. Então, resumo da ópera: quando muda de estado físico, a fórmula que eu uso para calcular a quantidade de calor para que isso aconteça é a fórmula que mole. Quando muda a temperatura, use a fórmula do macete. Aí está. Esse é a massa da substância, que vale 50. C é o calor específico
como aqui é o calor específico da água no estado líquido, eu uso o calor específico da água no estado líquido, que é de 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura, aqui que está, muito importante. Aqui o Q2 começou aqui e terminou aqui. Então, a variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu coloco aqui 20 menos 0. Daqui nós tiramos que a quantidade de calor 2 vai ser dada por 50 vezes 1 é 50. 20 menos 0 é 20. A quantidade de calor 2, portanto, vai ser igual a 1000 calorias. Agora, para determinar a quantidade de calor necessária a esse processo todo, é só você somar estas duas quantidades de calor. Isso vai dar um resultado de 5.000 calorias. Muito bem, esse é um exercício um pouco mais simples do que o que eu vou fazer agora. Porque nesse segundo momento a gente tem uma situação um pouco mais delicada, onde o gelo não está a 0 graus Celsius como estava no exemplo número 1. Agora ele está numa temperatura negativa, de menos 20 graus Celsius. E eu quero que ele atinja a temperatura de 30. Pois bem, então primeiramente, eu tenho gelo, água no estado sólido, a temperatura de menos 20 graus Celsius. E eu quero que isso se transforme em água no estado líquido a 30 graus. Porque eu sei que sob condições normais, eu estou supondo isso, a 30 graus Celsius a água está no estado líquido. Portanto, a mesma história. Aqui, se a água no estado sólido passou para a água no estado líquido, é porque essa transição do sólido para o líquido aconteceu em algum momento. Aconteceu sob uma temperatura específica, que é a temperatura de 0 grau. Só que o gelo não está a 0 grau. O gelo está menos do que isso. Se o gelo está numa temperatura negativa, eu primeiro tenho que aumentar a temperatura dele até que a temperatura dele atinja 0 graus Celsius, que é quando ele começa a fusão. Portanto, quando o gelo atinge 0 graus Celsius, ele ainda está no estado sólido, pois engana-se quem pensa que para derreter basta atingir a temperatura de fusão. Não é necessário. Porque senão o gelo passaria de menos 20 para menos 15, menos 10, menos 2, menos 1, 0, puf, derrete tudo. Não, se o gelo chegar a 0 grau, você interromper o fornecimento de calor, ele não derrete 1 graminha sequer. Portanto, quando chega a 0 graus Celsius, ele ainda está no estado sólido. Portanto, para ir de menos 20 para 0, eu gasto uma certa quantidade de calor, que eu chamo aqui de T1. Chegou em 0, eu continuo dando calor a ele para que a temperatura mude, para que mude de estado físico, do estado sólido para o estado líquido, sob temperatura constante, como a gente viu antes, e aqui gasta-se uma certa quantidade de calor que eu vou chamar de Q2, e aí, depois que o gelo, a água, estiver completamente no estado líquido, é que a temperatura dele pode mudar de 0 para 30 graus Celsius, que é a temperatura desejada, e empreende-se desse processo uma certa quantidade de calor 3. Aqui, novamente, a quantidade de calor envolvida no processo todo é dada agora pela soma das 3 quantidades de calor. Antes eu tinha 2 só, porque antes o gelo já estava a 0 grau, pronto para derreter. E aqui o gelo está a menos 20, ele não está pronto para derreter. Então, primeiro eu tenho que aumentar a temperatura dele para chegar em 0 grau, e vejam, daqui para cá é tudo igual ao exercício anterior, só não é igual porque o gelo está a menos 20. Eu primeiro tenho que acrescer essa quantidade de calor para aí sim tornar o processo idêntico ao anterior. Então, essa primeira quantidade de calor 1, eu vou usar a fórmula do Kimolle ou do Kimacete? Quando muda a temperatura, usa a fórmula do Kimacete. A massa, agora eu tornei um pouco diferente o valor da massa, para não ficar a mesma coisa, né? Vale 20. Se é o calor específico da substância em questão, água no estado sólido é gelo, e o calor específico do gelo é diferente do calor específico da água no estado líquido, é 0,5.
Variação de temperatura. Q1 está entre isso e isso aqui. Então vai de menos 20 para zero. A temperatura final, portanto, é zero. E a inicial é menos 20. 20 vezes 0,5, 10. 0 menos menos 20 é a mesma coisa que 20. Isso aqui vai ser igual a 200 calorias. Esta é a quantidade de calor envolvida neste primeiro processo. A quantidade de calor envolvida neste segundo processo, o Q2. No Q2 nós temos uma mudança de estado físico e não uma mudança de temperatura. Portanto, se há uma mudança de estado, eu uso a fórmula que mora. A massa em questão é de 20 gramas. Ela é o calor latente, sólido por líquido da fusão. Calor latente de fusão já tinha dado antes, vou reaproveitar esse dado. Daqui eu tiro que a quantidade de calor 2 vai ser igual a 1.600 calorias. Aqui está. E aí eu vou finalmente calcular a terceira quantidade de calor envolvida nesse processo. Nessa terceira quantidade de calor, o que muda é a temperatura. Não muda de estado físico. Se muda a temperatura e não muda de estado físico, eu uso a fórmula que macete. Ele é a massa da substância em questão, que é 20. Agora o Q3 está no estado líquido. Então é água no estado líquido, que é diferente de água no estado sólido. A água no estado líquido tem como calor específico 1 e a variação de temperatura. Aqui está. O Q3 está nessa região aqui, onde a temperatura sobe de 0 para 30. Então a temperatura final é 30 e a inicial é 0. O que muita gente faz nesse tipo de situação é pegar o 30 e diminuir de menos 20. Isso não é verdade. Essa variação de temperatura é a variação de temperatura do processo que você está analisando. Este é o processo, a transição daqui para cá. Então é daqui para cá e não daqui diretamente para cá. Nós vamos ter o 20 vezes 1 que dá 20, o 30 menos 0 que dá 30, isso vai dar 600 calorias. Portanto, essas são as três quantidades de calor envolvidas, é só somar essa trozoma toda aí, ó. 200 com 1.600 com 600, isso vai dar uma quantidade de calor igual a 2.400 calorias, se eu não me engano. 1.800, 2.400 calorias. Ok? Muito bem, esse é o exercício. Como eu falei para vocês, são dois exercícios meio que clássicos. Espero ter deixado claro esta forma de se calcular a quantidade de calor para que um determinado processo ocorra. Até a próxima videoaula, então.